Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 24. Amém? Amém? Diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu e repousa na lei, e te glorias em Deus, que conhecem a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadidos de que és guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o comete, abominas os ídolos e lhes roubam os templos, tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Até aí, gente, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos mais uma vez, Senhor, para te pedir a sua abundante graça, não a graça comum, não a graça que o Senhor derrama sobre todos os homens, mas a graça sobrenatural, Senhor, a graça gigantesca, a graça maravilhosa, a graça soberana, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor movimente o seu poder nessa noite, que o Senhor possa falar, Senhor, para que nós possamos ouvir. Fala com o seu povo essa noite, Senhor, dai-nos sabedoria para que nós possamos entender a sua palavra, Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, fique conosco, coloca a sua mão sobre todos nós, ó Deus, para que nós possamos andar nos seus caminhos, para que nós possamos entender a sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, fique conosco, coloca a sua mão sobre todos nós, é o que nós te pedimos, ó Deus. Coloca a sua mão sobre nós, derrama o seu Espírito aqui hoje, faça o fogo do céu, Senhor, o fogo do Espírito queimar no nosso meio. Nós estamos reunidos, Senhor, para louvar o seu nome, para cultuar o Senhor, para oferecer um culto agradável ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Pode se sentar. Então, Romanos, né? Romanos 2, do verso 17 em diante. Nós vamos ver hoje como que Paulo defende, como que Paulo acusa e faz umas exortações aos judeus e a hipocrisia deles. Mas antes de nós entrarmos no texto, nós precisamos ir um pouco mais atrás. Nós precisamos conhecer um pouco mais da história para que nós possamos entrar no texto. Lá no princípio, lá em Gênesis, lá no começo, Deus chama um homem chamado Abraão. Deus chama esse homem da terra dos seus pais e chama ele para caminhar com ele pelo deserto e faz uma promessa, faz uma aliança com esse homem, com Abraão. Ele faz uma aliança com Abraão que passaria para todas as suas gerações, de geração em geração. E nós vemos que passa por Isaac e também por Jacó. Então Deus chama Abraão, faz uma aliança com Abraão e essa aliança ela passa por geração, e ali em Gênesis Deus já faz uma promessa a Abraão, que em Abraão seria abençoado todas as nações. E essa promessa ela conta muito para todas as pessoas, para todos nós. Nós somos herdeiros de Abraão, como judeus que somos, né? Nós somos judeus, caso vocês não sabem, nós somos judeus, porque Paulo diz que judeus não é os que são segundo a circuncisão, mas sim aqueles que cumprem a lei de Deus. Esses são os que são judeus. Nós somos judeus segundo a fé. Nós recebemos a adoção de judeus através da fé de Abraão. E Abraão, todos nós somos abençoados. Deus fez uma aliança com Abraão e colocou, através dessa aliança com Abraão, Deus fez de Abraão uma grande nação, um grande povo. 430 anos depois de Abraão, depois que Deus fez essa aliança com Abraão, Deus reúne o povo que já se tornou uma grande nação, uma grande multidão. Então Deus, 430 anos depois, dá para esse povo uma lei. Ele dá para Moisés a lei. Lá em Gálatas 3,17 vai falar que 430 anos depois, Deus dá para esse povo uma lei. Quando eles são libertos do Egito, quando eles estão andando pelo deserto, Deus dá a eles essa lei.
Deus dá uma lei para um povo. E nessa lei ela mostraria como que era a obra da salvação, a obra da regeneração através do Messias, através de Cristo. Então esse povo, quando eles observavam todas aquelas leis cerimoniais, eles entendiam que a salvação do homem seria através de Cristo. Quando Deus deu a lei, ele tinha um propósito de mostrar aos homens como eles seriam salvos. Então, quando Deus dá essa lei para esse povo, Deus tinha um único propósito, que era mostrar ao povo como eles seriam salvos. Porque nós pensamos, gente, que nós fazemos a seguinte comparação seguinte: a salvação no Velho Testamento era pela lei, e a salvação no Novo Testamento era pela graça. Mas não é assim, sabe? A salvação no Velho Testamento também é pela graça. A salvação ela sempre foi pela graça, porém eles não aceitavam. Muitos, quando Deus dá a lei, que eles participam, igual quando os sacerdotes, os levitas, eles ficavam ali no templo, no tabernáculo, 3 vezes por dia, matando animais, oferecendo sangue de animais, fazendo propiciação pelo pecado, derramando sangue, libação pelo pecado. Eles tinham na mente que a salvação deles seriam aquilo. Todas as vezes que eles levavam um cordeiro, todas as vezes que eles levavam um novilho e matava ele e oferecia o sangue deles pelos pecados do povo, era como se eles estivessem vendo o próprio Messias ali. Então todos aqueles no Velho Testamento que olharam para aqueles touros, para aqueles novilhos e viram Cristo, eles foram salvos pela fé. Então a salvação no Velho Testamento é pela fé. É o que Paulo vai dizer em Romanos, que Abraão creu e pela fé Abraão foi salvo. Da mesma forma também foi Davi que foi salvo pela fé. Então Paulo vai dar esses dois exemplos de pessoas que foram salvos pela fé, não pelas obras da lei. Só que com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, o que os fariseus começaram a fazer? Eles começaram a pegar aquela lei e a interpretar ela de forma que você seria salvo se você cumprisse aquela lei. Que os rabinos, muitas pessoas quando começaram as escolas rabínicas, né, os judeus, eles começaram a interpretar aquela lei como forma de justificação. Você vai ser salvo se você cumprir a lei. Ou pior ainda, né, como o texto que eles dizem em Romanos, eles são salvos só por eles serem filhos de Abraão. Muitos rabinos, eles vão dizer que só pelo fato de um judeu ser filho de Abraão, ele nunca poderia ser condenado. Então chega a ser uma coisa que parece uma fábula, né? Só pelo fato de um judeu ser filho de Abraão, ele não poderia ser condenado. Então eles começaram a colocar essa lei, a usar essa lei, interpretar essa lei como forma de justificação. Nós vimos que eles não só interpretavam essa lei como forma de justificação, mas eles começaram a acrescentar mais princípios a essa lei. Nós vimos que eles acrescentam mais de 613 princípios a essa lei, que chega ao ponto de Jesus dizer lá em Mateus 15, que a tradição deles estavam anulando, ocultando a lei de Cristo, a lei de Deus, sabe? Que a tradição, os rituais, o quanto que eles eram religiosos, estavam ocultando, estavam matando a lei de Cristo. A tradição deles estava ocultando, porque eles estavam fazendo coisas que não diziam a lei. Pelo fato da tradição deles, eles estavam ocultando ali o exemplo que Jesus deu em Mateus 15 a respeito da oferta, né? Igual a lei diz, honra teu pai e tua mãe. E os escribas e fariseus, eles diziam, se você for oferecer uma oferta, se for oferta para Deus, você não precisa honrar o seu pai. É mais ou menos, seu pai e sua mãe estão passando necessidade, passando fome. Se, porém, você for pegar aquele dinheiro, aquela oferta e for para Deus, seria muito melhor você dar aquela oferta para Deus do que você honrar seu pai e sua mãe. Então, eram coisas das tradições. Eles estavam fazendo com que a lei fosse quebrada por causa da tradição deles. Dar uma oferta, fazer um voto, um corban, né? Que diz na Bíblia um corban. Algumas traduções, a Deus seria mais importante do que honrar o pai e a mãe, justamente o que Jesus condena neles. Então eles estavam fazendo todo um enredo de como que uma pessoa fosse justificada, como que eles usariam a lei como forma de justificação.
Eles acreditavam que se cumprisse a lei de forma exata, né, entre aspas, porque eles acreditavam que eles cumpriam a lei de forma... Eles que eram a perfeição dos cumpridores da lei. Eles acreditavam que se eles cumprissem a lei daquela forma deles, exata, coerente, certíssima, entre aspas, e o fato deles serem filhos de Abraão, o fato deles serem hebreus, o fato deles serem herdeiros da promessa, eles seriam salvos. Isso é Lucas 18:9, né? Quando o fariseu está no templo, ele orava de si para si: ó Deus, graças te dou que eu não sou igual a esse verme pecador, esse homem pecador, jejum 2 vezes, eu dou esmola de tudo que eu tenho. Então, é só para você ver, pelo fato dele jejuar e dele dar esmola, dele não ser um pecador como os outros, entre aspas, né, porque eles eram mais hipócritas e era pior ainda. Então eles achavam que aquele cumprimento da lei seria uma forma de justificação, estaria acarretando salvação a eles. Quando Jesus chega, gente, Jesus chega no cenário dessa forma. Quando Jesus chega, ele vem nesse cenário, por isso ele está sempre corrigindo e exortando os escribas e fariseus. E lá em Mateus 23, Jesus ele faz um sermão inteiro apenas para mostrar a hipocrisia dos escribas e fariseus. Ele começa a dizer assim: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles dizem, mas não imiteis nas suas obras. Porque eles diziam coisas e não faziam o que Jesus fazia. Eles atavam fardos pesados, colocavam sobre as costas das outras pessoas, mas nem com o dedo mesmo eles queriam movê-lo. Se você for ver no sermão de Mateus 23, Jesus vai chamar eles de hipócrita mais de 20 vezes. Hipócritas, 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 sempre hipócrita. Então Jesus chega nesse cenário deturpado em que eles acreditavam que a lei era a forma de salvação, em que eles estavam anulando a lei pela tradição, e que eles estavam considerando a lei como uma forma de justificação. E pior ainda, eles estavam interpretando a lei de forma errada, que nós vimos como que Jesus quer que a lei seja interpretada lá em Mateus capítulo 5, né? Quando ele fala: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E quem é que disse? Então eles estavam interpretando a lei de forma errada. Jesus chega nesse cenário e vai levar um tempo só para corrigir essa hipocrisia, para chamar a atenção deles para essa hipocrisia. Nesse texto, Paulo, que era também um deles, né, que era também um fariseu, que era também um doutor da lei, Paulo vai combater a hipocrisia deles no ato de transgredirem a lei. Então esse texto que nós vamos ver agora, Paulo vai combater a hipocrisia dele, porque Paulo sabia muito bem como que funcionava. Paulo sabia muito bem como que eles eram hipócritas, Paulo sabia muito bem como que eles andavam na sua hipocrisia e como que eles achavam por ser apenas, como nós estudamos no outro culto de Romanos, ser apenas um ouvidor da lei acrescentaria ser ganho a eles. Eles se gloriavam na lei, eles transgrediam a lei, eles se gloriavam apenas em ouvir a lei. Eles diziam que o simples fato de ouvir a lei de Moisés era melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios oferecidos a Deus. Paulo vai combater justamente isso, a hipocrisia deles no transgredir da lei. Paulo vai mostrar que pelo simples fato de eles terem a lei, isso não é ganho para eles como eles pensavam, que sendo judeu podia transgredir a lei que seria salvo. Então Paulo vai mostrar para eles que não somente pelo fato deles serem judeus, que eles poderiam transgredir a lei, que isso seria motivo de ganho para eles. Como eu disse, eles acreditavam que só pelo fato deles serem judeus, eles se gloriavam de ser judeus, eles poderiam transgredir a lei, eles poderiam pecar de qualquer forma, que no final eles ainda seriam salvos porque eles eram filhos de Abraão. Então Paulo vai combater isso aqui. Paulo vai mostrar também que Deus deu a lei para eles serem uma bênção para o mundo, para eles serem luz para o mundo. Sabe o que é que eles fazem? Eles fazem o nome de Deus ser blasfemado, como diz no último versículo, né? Porque eles transgrediam a lei. Então a lei foi dada para os judeus, gente, exatamente com esse propósito, sabe? De os judeus irem e ensinarem o mundo, de ser luz para o mundo, sabe? De ser guia de cegos, instrutor de ignorantes. Só que, porém, os judeus,
eles que deveriam ser, eles eram as pessoas mais odiadas da época, porque eles eram soberbos, eles achavam que eles eram melhor do que todos, eles não se misturavam com a maioria, eles eram desonestos nos seus negócios, e eles, igual muitos relatos da época de escritores, diz que os judeus eram os que eram mais odiados, que as pessoas mais odiavam na época, porque eles se achavam melhor do que todos. Então, eles tinham uma missão de ensinar as nações na humildade. Mas o que era? Eu sou mestre, eles achavam que eles eram mestres, queriam ser doutores, queriam os melhores lugares, eles queriam ser os maiores, eram soberbos, porque Deus tinha dado essa missão de eles irem e ensinar as nações a ser luz para essas nações. Nessa pequena introdução, gente, nós já vemos muitas características da comparação entre o judaísmo e o cristianismo. Da mesma forma que os judeus tinham a lei, que os judeus serviam a Deus, que os judeus tinham a missão de ir para o mundo e ensinar as pessoas com humildade, e que eles transgrediram tudo isso, que eles acreditavam só que pelo fato de eles serem judeus já era ganho para eles, que eles estavam salvos, que eles poderiam fazer qualquer coisa. Isso também nos remete a nós, que somos cristãos. Nós temos os mesmos deveres, porque nós somos os judeus melhorados, nós somos os judeus aperfeiçoados, nós somos os judeus lavados, nós somos os judeus melhorados, por assim dizer, sabe? Porque naquela época eles tinham um coração duro, um coração de pedra, eles não tinham o Espírito de Cristo. E como que Cristo nos melhorou? Como que Cristo melhorou esses judeus, essa nação de Israel? Ele tirou o coração de pedra, ele colocou um novo coração dentro de nós, ele nos transformou. Ele nos deu o evangelho e o espírito de santificação. Então nós somos os judeus melhorados. Hoje nós podemos ir, nós temos que ir, né, ensinar as nações, não cometer os mesmos erros que eles queriam, que eles cometeram, e nós ensinar na humildade. Um parêntese, uma característica deles, que eles eram odiados de todos, realmente eles eram odiados. Que a Bíblia fala que nós também, cristãos, vamos ser odiados de todos, por amor do nome de Jesus. Os judeus também, eles eram odiados de todos também, mas eles eram odiados por quê? Porque eles se achavam melhor do que todo mundo, porque eles eram ladrões, eles roubavam, eles eram injustos, eles eram desonestos, eles achavam que eles eram os melhores do que todo mundo, eles achavam que era só eles que tinham a salvação, eles achavam que eles era a nata que era melhor, sabe? Então eles eram odiados por esse aspecto, mas agora nós não. Nós já somos odiados porque nós ofendemos o mundo, por assim dizer. Nós andamos na contracultura do mundo. Nós denunciamos os pecados do mundo, sabe? Nós dizemos que o mundo é pecador, que o mundo é mau, e quem permanecer no mundo não terá vida. Então eles nos odeiam porque nós parecemos com Cristo, porque nós não somos coparticipantes nas suas obras, porque nós não participamos nas suas obras. Então, em contrastes com os judeus, nós temos muitas coisas em comuns com os judeus. No entanto, a que fica mais eminente, a que fica mais parecida é o ódio, né, que eles tinham. Você vê em Roma antiga, todo mundo odiava um judeu. Ninguém poderia ver um judeu, todo mundo ficava querendo matar. Chegou ao ponto de César expulsar os judeus de Roma, porque ninguém suportava mais os judeus, de tão autossuficiente que eles se achavam, de tão melhor do que os outros que eles se achavam. Os judeus, eles achavam que eles nunca iam ser condenados pelo fato de terem a lei. Eles achavam que eles nunca iam ser condenados pelo fato de terem a lei. Tinha um rabino, gente, no passado, que ele dizia, né, nos seus escritos que é impossível que um filho de Abraão fosse condenado. Entendeu? Olha para você ver a afronta, olha para você ver como que eles eram. Então, já que um filho de Abraão não pode ser condenado de forma nenhuma, então bora fazer qualquer coisa. Então, era esse o pensamento que os judeus tinham, os fariseus tinham, porque eles aprendiam assim, sabe? Olha o que o rabino é um professor, o rabino era um pastor de uma sinagoga que ensinava a lei, que mostrava a lei para eles, que traduzia, que interpretava a lei. E um rabino diz que é impossível que um filho de Abraão seja condenado, então eles poderiam fazer qualquer coisa, como realmente eles estão fazendo aqui, que Paulo vai condenar e que Jesus condenou naquele tempo, que eles eram hipócritas, que eles eram perversos, que eles fechavam o reino do céu, que eles não entravam e não deixavam ninguém entrar, que eles percorriam o mar e a terra em busca de converter alguém, e quando convertia, fazia essa pessoa 2 vezes mais filhas do inferno. Então, eles tinham essa coisa, sabe? Eles faziam de tudo errado, descansavam na lei, né? O que é isso? Eu tenho a lei, eu sou filho de Abraão, eu tenho as promessas, então eu nunca vou ser condenado.
Então é uma coisa que nós devemos atentar, não é porque nós somos filhos de Abraão também, né? Que nós somos filhos de Jesus Cristo, que nós somos filhos de Deus, que nós temos a lei, que nós temos promessas de ir para o céu, que nós podemos viver a vida de qualquer forma, que nós podemos viver a vida no pecado como os judeus viviam, que nós não vamos ser condenados. Ser filho de Abraão, ter a lei, repousar na lei, ter a promessa, não significa nada se você não cumprir a lei de Deus, se você não obedecer a palavra, se você não amar o que Jesus diz. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Nós não podemos ser hipócritas como judeus, de acharmos que pelo fato de termos uma descendência que andou com Deus, que obedeceu a Deus, que fez a vontade de Deus, de ter promessas, né? De ter um nome que o Senhor nos deu de embaixador, de ter um título, de ter a lei de Deus, as coisas excelentes, a verdade, a sabedoria, que nós podemos viver a vida de qualquer forma nos nossos pecados, que nós não vamos ser condenados. Arrependerem, todos que não deixarem os seus caminhos, todos que não deixarem o seu coração perverso, mal, de lado, todos que não mortificarem esse coração, todos, como Salomão diz, não prendesse seu coração entre um redil, né, no redil, num curral, todos que não coloquem esse coração dentro de um curral e fechar a porta, não vai ser salvo, porque a salvação é pela graça e pela obediência em Jesus Cristo. Nesse texto, Paulo vai mostrar que o fato de eles acharem que eles são salvos só por serem filhos de Abraão, Paulo vai mostrar nesse texto que isso não é verdade. E também Paulo vai mostrar nesse texto a hipocrisia deles em não cumprir as leis. Então Paulo vai mostrar que é mentira o fato de eles acharem que só pelo fato de serem filhos de Abraão são salvos. E Paulo também vai mostrar a hipocrisia deles no cumprir da lei. A estrutura desse texto ela é dividida assim, do verso 17 até o verso 20. Paulo vai dizer os privilégios que os judeus tinham por terem a lei, por terem as promessas e por serem filhos de Abraão. Porque eles sim tinham um privilégio, gente. Eles tinham muitos privilégios. Do verso 21 ao verso 23, Paulo vai dizer os pecados que eles cometeram em transgredir a lei e não cumprir a lei de verdade, a sua hipocrisia. E no verso 24, Paulo vai dizer que eles profanaram o nome de Deus no mundo. Olha para vocês verem, o nome de Deus era profanado no mundo por causa deles. Gente, é uma coisa séria, muito sério isso, o último versículo. Nós vamos chegar nele ainda. Então, agora do verso 17 até o verso 20, nós vamos ver os privilégios dos judeus. Paulo, ele vai falar, ele começa o verso 17, né, usando, como nós já vimos, um método de conversa de diatribe, né, que era um método muito usado na época, que era um método de retórica, que era usado em que uma pessoa conversava com um interlocutor imaginário. Ele começa assim: se porém tu quem? É como se ele estivesse começando uma conversa imaginária. Ele está ditando a carta, né? Tércio está escrevendo, porque quem escreveu essa epístola foi Tércio. Está lá no capítulo 16, Tércio que escreveu essa epístola. E era como se ele estivesse iniciando um diálogo com um interlocutor imaginário. É como se ele estivesse conversando com um judeu imaginário. Então ele começa, se porém tu. Aí ele vai dar o seu percorrer, que tens por sobrenome judeu. Esse que tem por sobrenome judeu, gente, significa o quê? Que significa que os judeus eles se gloriavam de ser chamados de judeu. Eles se gloriavam até do seu nome, sabe? Eles achavam que pelo fato de eles serem judeus, isso era uma coisa a mais. O judeu vinha de Judá. O nome judeu ele vem de Judá, sabe que era a tribo que tinha preeminência em Israel, a maior tribo de Israel, a tribo mais gloriosa de Israel, era a tribo que tinha o templo, né, e a cidade de Jerusalém, ou a cidade de Jerusalém onde que tinha o templo. Então todo judeu ele se gloriava de ser judeu. Qual que é o seu nome? Meu nome é Simão o judeu. Meu nome é Simão Judeu, sabe? Não falava meu nome é só Simão, não. Eu sou Simão Judeu. Então ele se gloriava do seu nome porque quando eles diziam que eles eram judeus, significava que eles eram da tribo de Judá, né? Que eles eram da comunidade de Judá, de Jerusalém, onde que o templo e a glória de Deus estava.
que tem por sobrenome judeu e que repousa na lei. Esse repouso na lei significa, eles acreditavam que pelo fato de terem a lei, isso era salvação para eles. A lei era um talismã. O que significa repousar na lei? Os judeus, gente, eles acreditavam que pelo fato deles terem a lei, eles acreditavam que só pelo fato deles terem a lei, isso acarretaria em salvação para eles. A lei seria para eles, sabe, como um talismã. É que nem a Bíblia é para muitos crentes, para muitos católicos, né? Um talismã, você pega a Bíblia, coloca lá aberta no Salmo 91 e expulsa demônio, Satanás não entra dentro de casa, nenhum mal entra dentro de casa, porque você tem a Bíblia e você diz que repousa. Então esse repousar na lei significa exatamente isso. Eles repousavam, sabe? Eu sou filho de Abraão, eu tenho as promessas, eu tenho aliança, eu repouso nas promessas de Deus, eu nunca vou ser condenado, sabe? Então eu repouso na lei e cometo todo tipo de atrocidades que eu posso cometer. Eles repousavam na lei, eles acreditavam que pelo fato de terem a lei, isso era salvação para eles. Aí eu tenho a lei de Moisés, Deus deu a lei para nós que somos judeus, a lei de Deus foi confiada a nós, então nós somos salvos, nós temos privilégios de sermos salvos, nós somos especial. Eles tinham uma certeza de salvação, eles repousavam na lei como... Na expectativa de que era um povo especial, e realmente eles eram um povo especial, realmente eles tinham a lei como sabedoria de Deus, mas eles estavam repousando nessa lei para cometer atrocidades e pecados. Eu sou judeu, eu repouso na lei, eu nunca vou ser condenado mesmo, porque eu tenho as leis de Deus, então eu vou cometer atrocidades. No verso 17 diz ainda, tem por sobrenome judeu, que eles se gloriavam do seu nome, repousam na lei, acreditavam que pelo fato de terem a lei eles seriam salvos, e por fim, no verso 17 ainda, glorias em Deus. Gloria em Deus, o que significa? Eles podiam... esse gloriar em Deus aqui, eles gloriavam em Deus, gente, eles realmente poderiam gloriar em Deus, porque eles eram o único que tinha a revelação de Deus e os únicos que tinham o verdadeiro Deus, né? Então eles gloriavam em Deus justamente por causa disso. Eles se gloriavam em Deus porque eles eram o único que tinha a revelação de Deus, eles eram os únicos que tinham a lei de Deus, porque quando Deus deu a lei para Moisés, era só para o povo de Israel, sabe? Os gentios não tinham lei, o povo pagão não tinha lei, então eles se gloriavam em Deus, eles se gloriavam que era só eles que tinham a lei, que era só eles que tinham as promessas, eles gloriavam que era só eles que serviam o verdadeiro Deus, e eles se gloriavam que os povos pagãos não tinham Deus, você sabe que os povos pagãos eram falsos. Então nessa parte aqui eles realmente estavam certos, porque eles gloriavam e era uma glória que era verdadeira, sabe? Porque verdadeiramente era só eles que tinham a lei, era só eles que tinham os 10 mandamentos, sabe? O povo gentil, o povo pagão, nenhum tinha os mandamentos nem a lei. Era só eles que tinham os mandamentos, era só eles que repousavam na lei, e era só eles que tinham o verdadeiro Deus. Os outros povos pagãos, eles tudo adoravam deuses falsos, deuses que não existem, então era só eles que tinham o verdadeiro Deus. Então quando ele fala que eles se gloriavam em Deus, eles podiam realmente se gloriar em Deus, porque era só eles que tinham a lei de Deus. Verso 18 diz assim, que conheces a sua vontade. De fato, também eles conheciam a vontade de Deus através da lei e dos profetas. Os judeus eles tinham conhecimento da lei de Deus eles tinham conhecimento da vontade de Deus, né? Através da lei e dos profetas, coisa que os gentios não tinham, gente. Então eles se gloriavam de ter esse conhecimento de Deus através da lei dos profetas, que era uma coisa que os gentios não tinham. Eles tinham a revelação os gentios tinham apenas a revelação da natureza de Deus na sua consciência e no seu coração. Então os judeus eles se gloriavam de conhecerem a vontade de Deus. Como que eles conheciam a vontade de Deus? Através da lei e dos profetas. E era um ganho para eles, porque os gentios eles não tinham. O que os gentios tinham no máximo era uma manifestação de Deus, uma revelação de Deus na natureza, né, nas coisas que foram criadas e na sua consciência. Aprovam as coisas excelentes,
aprovam as coisas excelentes. Os judeus sabiam o que era um certo e o que é errado, o que Deus queria e o que não queria. Essas coisas excelentes aqui que eles aprovavam era a vontade de Deus, sabe? Eles sabiam o que Deus queria, o que Deus gostava e o que Deus não gostava. Então eles podiam, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e você pode fazer aquilo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e você não pode fazer aquilo. Eles sabiam isso, eles apreciavam essas coisas que ele fazia e não fazia, né? Porque eles tinham a lei e eles reposavam nessa lei. Eles aprovavam as coisas excelentes, coisas, gente, que outros povos não faziam, coisas que os gentios não faziam, porque os gentios viviam na ignorância. Os gentios não tinham a lei de Deus, eles não sabiam qual que era a vontade de Deus. Eles não tinham aqueles mandamentos que diziam não adulterarás, não adorarás outros deuses, não furtarás, não matarás. Então eles não tinham aqueles mandamentos. E também no verso 18, finalizando o verso 18, sendo instruído na lei. Os judeus, eles eram instruídos na lei desde os 12 anos. Desde os 12 anos tem uma festa dos judeus chamada Bar Mitzvah, em que eles iam nessa festa, que eles tinham que decorar a lei para ler a lei diante do povo. Eles decoravam a lei e liam a lei diante do povo. Então, desde os 12 anos, eles já são instruídos e eles têm escolas, né, rabínicas, e como nós vimos na Bíblia, todos os sábados a leitura da lei. Então eles eram instruídos na lei. Paulo está citando aqui uma série de benefícios deles, uma série de privilégios que os judeus tinham. Tudo que nós estamos vendo aqui do verso 17 até o verso 20 são privilégios que os judeus tinham, como por exemplo, eles têm o sobrenome judeu, né? Que eles se gloriavam, que era a cidade majestosa, que era a cidade de Jerusalém. Eles repousavam na lei, que tinha a lei como forma de justificação, ou o que eles pensavam. Eles gloriavam em Deus, né, que Deus era o único Deus e era um Deus deles, um Deus que escolheu apenas eles. Eles conheciam a vontade de Deus através da lei e dos profetas. Eles aprovavam as coisas excelentes, né, que é a vontade de Deus, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Eles eram instruídos na lei desde criança. Israel, gente, para aquele povo de lá, uma das coisas mais impressionantes de Israel é que a criança, ela já aprende a lei, ela já aprende a Bíblia na igreja, sabe? Lá é Estado e país junto, né? É Estado e igreja junto, é Estado e religião junto. Lá a religião, ela anda junta com o Estado. É praticamente a religião que comanda o Estado. Então a criança na escola, quando ela entra na escola, os primeiros anos dela, até quando ela se forma, ela está aprendendo a lei na escola. Ela aprende tudo a respeito da lei. Ela já sai da igreja sabendo quem é Deus, como que Deus é, o que Deus é, já esperando o Messias, esperando um Cristo. Ela já sai da escola esperando um Cristo. Então, Israel, ele instrui as crianças na lei desde quando é criança na igreja. Verso 19 diz assim, que estás persuadido que és guia dos cegos. Eles realmente, né, eles tinham essa função de ser guias dos cegos e luz para os que andavam em trevas, né? Eles deveriam ter essa função de ensinar os povos pagãos a ouvirem a palavra de Deus, a interpretarem a palavra de Deus, com humildade, como eu disse, mas pelo fato deles se gloriarem, deles ser as pessoas mais odiadas daquela época, as pessoas odiavam eles não ensinavam ninguém. Verso 20 diz assim, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria. Eles se consideravam como instrutores de ignorantes, e eles realmente eram. Pelo menos, gente, eles tinham a obrigação de ser. Olha, os judeus, eles se consideravam como instrutor de ignorantes. O que é ignorante? Ignorante era uma pessoa que não conhecia a palavra, que não conhecia a lei. Eles se consideravam, eles tinham a obrigação de ser. Da mesma forma que nós também temos de ser, né? Nós precisamos o quê? Primeiro deixar de ser ignorante. Os judeus, eles já não eram ignorantes, mas eles eram soberbos, eles eram perversos, eles se achavam melhor do que todos. Você não pode ser um ignorante para ensinar outro ignorante, né? Primeiro você tem que deixar de ser ignorante, conhecer a lei de Deus para que você vá ensinar a lei de Deus. Não como os judeus, mas com humildade e com sujeição à vontade de Deus. Eles se consideravam instrutor de ignorantes e eles realmente tinham essa função. Deus tinha dado essa obrigação para que eles ensinassem as nações. Israel funcionava como luz para o
mundo, gente. Israel era a luz, era a lâmpada que Deus acendeu lá no Oriente Médio. Deus acendeu Israel no meio de todos os continentes. Israel está no meiozinho de todos. Então Israel era luz para todos o mundo. Só que nós vemos que os judeus tinham essa função e eles não cumpriam de acordo com a vontade de Deus. Os gentios na história aqui são os ignorantes. Então os judeus eles não ensinavam as pessoas porque eles eram soberbos e eles se achavam melhor do que todas as pessoas. Um erro que nós não podemos cometer. Nós estamos aqui à semelhança dos judeus. Nós temos essa obrigação, essa ordem. Para nós, gente, é uma ordem. Jesus nos dá uma ordem lá em Mateus 28. Vai e pregue, batizando as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer discípulos, ensinando eles a andar nos meus caminhos. Então nós temos as mesmas funções de serem luz, de serem sal e de ensinar as nações a andar nos caminhos de Deus. Com humildade, nós devemos fazer com humildade, com sujeição, com mansidão, com quebrantamento de coração, para nós não nos assemelharmos aqui aos escribas e aos fariseus. Nós devemos ver como eles erraram para que nós não cometemos o mesmo erro. Eles tinham tudo que nós temos, só que nós temos mais ainda do que eles. Nós temos mais ainda do que eles, nós somos transformados, nós somos regenerados, nós perdemos o coração de pedra, nós perdemos o coração mau e nós temos o quê? Um Espírito de Deus, o Consolador, alguém que fica conosco. Então nós somos mais do que ele. E olha que isso é perigoso, sabe? Porque eles achavam que eles eram melhor do que os gentios e que eles estavam salvos, quando na verdade eles iam ser cobrados mais do que os gentios, porque quanto mais você tem, é o que Jesus diz, quanto mais você tem, mais você é cobrado. E nós temos mais do que os judeus, porque nós temos o conhecimento do Cristo, nós temos o conhecimento da graça, nós temos o conhecimento do Evangelho. Então quanto mais nós temos, mais nós somos cobrados. Mais nós somos cobrados. Então, talvez nós achamos que a situação está boa para nós, como os judeus achavam, né? Eu sou judeu, eu repouso na lei, está tudo bem para mim, e não vigiou, sabe? Então, a situação não estava muito bonita para ele. Nós que somos cristãos também não podemos nos acomodar, porque uma das coisas que nós mais fazemos agora, que os cristãos mais fazem, né, é querer se acomodar. Verso 20 ainda, parte B. Tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então era mais um privilégio que eles tinham, né? A lei era a sabedoria e a verdade que Deus deu para eles. Então tudo que havia de sabedoria e de verdade estava na lei. Eles tinham esse privilégio também. Então qual que é o problema com os judeus? Qual que era o problema dos judeus? O problema dos judeus, gente, é que eles achavam que mereciam. Eles achavam que mereciam. O problema deles é que eles achavam que mereciam. Eles achavam que mereciam ter recebido a lei, que merecia ter recebido os profetas, que merecia ter recebido... Eles achavam que mereciam, sabe? O que era por graça. Eles achavam que mereciam o que era por graça, o que Deus deu para eles por graça. Eles se achavam superior aos outros e muitos os odiavam porque eles se achavam melhor e não se misturavam com as outras pessoas. Então o problema dos judeus é que eles achavam que eles mereciam toda a lei, que eles mereciam tudo que Deus deu para eles por graças e que eles não se misturavam com as outras pessoas porque as outras pessoas eram pecadoras e eles não eram. Caminhando para o final aqui, gente, já estou terminando, o verso 21 diz assim: Tu, pois, que ensinas a outra, e aqui Paulo está entrando mais uma vez na parte que vai falar dos pecados, das transgressões dele. Paulo está dizendo aqui, dá ênfase, né? Tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensina a si mesmo. Paulo vai citar pelo menos 3 pecados aqui dos judeus que os judeus estavam cometendo. O primeiro pecado que Paulo vai citar está no verso 21 ainda. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a si mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Os judeus na época, gente, nos primeiros séculos, quando essa carta foi escrita, eles eram conhecidos pela desonestidade.
Que significa isso? Os judeus eles eram conhecidos por ser desonestos, eles eram conhecidos por ser desonestos nos negócios. Eles eram honestos quando faziam negócios, quando negociavam com os judeus, mas eram desonestos quando negociavam com os gentios. Então a fama deles, você toma cuidado quando você for negociar com o judeu, porque ele é muito desonesto nos seus negócios. Ele pregava, né, ensinava na sinagoga que não podia roubar, mas furtava, era desonesto nos negócios com os gentios. Então eles tinham um princípio, eles eram honestos com os judeus com os judeus eram honestos, mas com os gentios eles passavam a perna, né, por assim dizer, no popular, eles tentavam roubar os gentios. Então eles tinham essa característica de ser desonesto. Então todas as pessoas diziam, toma cuidado quando você for negociar com o judeu, porque ele é ladrão, ele rouba, ele é rato, ele é esperto, ele é afana mesmo. Aí pra você ver, e no sábado, né, tava na sinagoga lá pregando que não pode roubar, além do mandamento, que não roubarás, né, que era um mandamento que Deus deu, que não pode roubar o irmão. No sábado tava lá pregando, mas nos negócios, na semana, estava ali roubando. Mais uma coisa que nós não podemos cair, né? Vim aqui, ouvir a palavra aqui, no domingo, na semana, e no meio de semana tá lá na rua roubando, sonegando, não pagando conta, né? Sendo chamado de caloteiro, de adúltero, de sensual, de fornicador. Então nós temos que ver o testemunho do judeu, como que os judeus agiam aqui, para que nós não cometemos o mesmo erro. Verso 22 diz assim, tu que não se... Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Então, será que eles diziam que não podiam cometer adultério? Eles ensinavam nas sinagogas que não podia cometer adultério e cometia. Na época, no primeiro século, era muito comum isso entre os rabinos, sabe? Os que ensinavam a lei nas sinagogas. Eles cometiam adultério, os rabinos era normal para eles cometerem adultério. E a conversa daquela época era se podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Tanto é que eles chegaram para Jesus uma vez e perguntou em Mateus 19, né? Se é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Porque eles queriam repudiar a mulher por qualquer motivo. Qual era o motivo? Ficar com outra. Então, por qualquer motivo, repudia a mulher. É o que eles estavam fazendo, repudiando a mulher por qualquer motivo. Por isso que Paulo fala, prega que não pode cometer adultério, mas comete. Repudia a mulher por qualquer forma, só para ficar com outras. Então, era o segundo pecado que Paulo diz aqui, é isso. No verso 22 ainda, ele vai dizer, abominas os ídolos e lhes roubam os templos. Essa é uma parte muito complicada, gente, que os estudiosos não conseguem ter uma forma certa de explicar. Mas muitos deles acreditam que esse roubar os templos aqui, porque os judeus eles eram tão egoístas, eles eram achavam que era tão melhor do que as outras pessoas, porque eles não entravam nos templos pagãos, sabe? Eles consideravam a idolatria como uma coisa tão perversa. Você sabia que a idolatria era uma coisa tão perversa que eles não entravam no templo, eles não entravam nos templos pagãos. Mas Paulo fala que eles abominam os ídolos, mas roubam o templo. Então como que isso vai se aplicar? Como que nós vamos entender isso? Muitos estudiosos acreditam que eles roubavam os templos quando igual tinha uma guerra, tinha uma batalha que os gentios perdiam, né? Então eles entravam no templo, roubavam tudo ouro, prata, porque os templos eles eram cheios de ouro, de prata, né? As imagens eram imagens de ouro, de pedras preciosas. Então dentro dos templos pagãos havia muita riqueza, havia muito ouro, havia muitas pedras preciosas. Então quando eles venciam aquele povo, eles entravam no templo e roubavam aqueles ídolos, sabe? Aquelas pedras, aquela riqueza. Então muitos acreditam que seja isso. E também tem uma segunda hipótese, que é que eles, na feira, né, nos mercados, eles negociavam aquelas divindades, sabe? Aquelas estátuas, aqueles ídolos, como sendo uma coisa normal. Uma estátua de um deus de ouro, para eles era como se fosse só o ouro, só o ganho. Eles visavam só o ganho, sabe? Eles visavam só o dinheiro, eles não se preocupavam com a lei de Deus. Deus odeia as imagens, Deus odeia as imagens de escultura, mas é uma imagem de ouro. Então o que eles queriam? Queriam o ouro da imagem, não se preocupava com Deus. Então muitos acreditam que seja também uma das formas de interpretação desse texto. Verso 23 diz assim: tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Então eles se gloriavam a Deus, né?
eles se gloriavam na lei, eles achavam que eles eram melhores do que todo mundo porque tinha descendência, né, descendência de Abraão, e tinha a lei, mas eles desonravam a Deus, eles desonravam a lei pela transgressão da lei. Toda transgressão de lei é desonra a Deus, gente. Nós temos a lei de Deus, nós temos o Evangelho, nós temos os mandamentos. Todas as vezes que nós quebramos os mandamentos de Deus, que nós não andamos nos mandamentos de Deus, nós estamos desonrando a Deus. Ah, não, eu sou um crente que eu honro o nome de Deus, que eu honro o meu Senhor, que eu rendo glórias ao meu Senhor aqui na terra. Mas se você quebra a lei de Deus, você sabe que não pode adulterar e adultera, você sabe que não pode pensar em adultério e pensa, você sabe que não pode fornicar, fornica, sexo fora do casamento, fora do matrimônio, qualquer forma de satisfazer os desejos sexuais e faz, você está desonrando a Deus, porque qualquer forma de quebrar a lei, de transgressão de lei é desonra para Deus. Sabe que não pode roubar e rouba, sabe que não pode tomar dos outros com juros com juros, toma. Então, transgressão da lei. Então, todas as vezes que nós transgredimos, quebramos a lei de Deus, nós estamos desonrando o nome de Deus. E para piorar, é o que Paulo diz no verso 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Pelo mau testemunho que os judeus davam, pela vida perversa que eles levavam, por eles não se parecerem com Deus, o nome de Deus era blasfemado. O que é blasfemado? Blasfemado, falado mal. O nome de Deus era falado mal entre os gentios. Pelo fato deles não darem um bom testemunho, deles serem mal, deles serem perversos, deles não andarem de conformidade com a palavra de Deus, o nome de Deus era blasfemado. Eles falavam mal do nome de Deus, porque os judeus eles não davam um bom testemunho. E da mesma forma que eles faziam isso, que o nome de Deus era blasfemado, até hoje o nome de Deus é blasfemado, porque o que tem de crente que não dá um bom testemunho, as pessoas falam para você ver, todo crente é ladrão, todo crente é sem vergonha, todo crente é adúltero, eu não confio em crente porque crente é ladrão. É isso que está acontecendo, o nome de Deus está sendo blasfemado porque os crentes eles não conseguem, eles não amam a Deus, eles não seguem na lei e na palavra de Deus. Se nós não seguimos, se nós desonramos a lei, se nós desonramos a palavra de Deus e damos um mau testemunho, o nome de Deus é blasfemado. Ao invés do nome de Deus ser engrandecido, como ele diz em Isaías, né? O meu nome será grande entre as nações, o meu nome será grande entre os gentios, o meu nome será adorado entre os gentios. Não é o que nós estamos vendo. Por quê? Porque o nome de Deus está sendo pisado. Porque o nome de Deus está sendo blasfemado, está sendo massacrado, porque nós estamos dando mau testemunho. Nós olhamos para esse texto e falamos, mas os judeus eles dão um mau testemunho, o problema é deles. Muitas pessoas pensam assim, mas nós vemos que o nome de Deus está sendo blasfemado nos nossos dias, porque a igreja se tornou igreja fraca, porque os crentes não amam mais a Deus, porque os crentes não buscam mais a Deus, porque os crentes não dão um bom testemunho, porque ao invés dos crentes ser diferentes e se parecer com Deus, eles são perversos, eles são piores do que o mundo, eles são avarentos, amam o dinheiro, amam a riqueza, eles são egoístas, não amam o próximo como a si mesmo, eles não se doam, eles não querem a palavra de Deus, eles não buscam a Deus, são adúlteros, são fornicadores, são fofoqueiros. E quando o crente é dessa forma, é fofoqueiro, é adúltero, ele está blasfemando o nome de Deus, está fazendo o nome de Deus ser blasfemado. Por quê? Porque quando a pessoa olhar para você, ela vai querer ver Deus. Quando a pessoa olhar para você, ela vai querer ver a figura de Jesus Cristo. Então, nesse texto, Paulo nos ensina que os judeus não tinham moral nenhuma para se considerar, para condenar os outros, como eles queriam. Eles não tinham moral nenhuma para condenar os outros, porque a situação deles era pior. Porque eles quebravam a lei de Deus. Então eles não tinham moral nenhuma para condenar ninguém, porque a situação deles era pior, porque eles quebravam a lei. É o que eu disse e o que eu estou dizendo. Para que nós possamos chamar a atenção de alguém, para que nós possamos condenar alguém, nós precisamos andar na lei de Deus. Para que nós possamos exortar alguém, nós precisamos andar na lei de Deus. E o que os judeus estavam fazendo aqui, eles tinham a lei, eles tinham o mandamento, eles tinham muito. E muito seriam cobrados deles. Eles achavam que pelo fato de eles terem muito, eles já estavam salvos, e eles não estavam salvos. Nós também estamos a exemplo, nós estamos a despeito deles. Nós também temos muito. E nós vamos ser cobrados, gente. Todos nós vamos ser cobrados. Vocês vão ser cobrados, eu vou ser cobrado, todos nós vamos ser cobrados. Quanto mais é dado, mais é cobrado. É o que ele falou dos talentos. Jesus disse dos talentos.
A um foi dado 2, e ele requereu da mão dele 4. A um foi dado 5, ele requereu 10. E a um foi dado 1, ele requeriu 2. Então, quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Você recebeu os mandamentos, a lei, as orientações de Deus. Então, cumpra com isso. Agora, para finalizar, as conclusões, vou entrar nas conclusões, que eles seriam salvos só pelo fato deles serem filhos de Abraão, só pelo fato deles terem a lei, que isso acarretaria em salvação para eles. Mas não é assim que funciona, gente. Nunca foi assim. A lei, a palavra de Deus, as escrituras, ela nunca foi um amuleto para ninguém, sabe? Muito pelo contrário do que muitas pessoas acham, do que muitas pessoas consideram, que uma Bíblia aberta na sua casa vai expulsar Satanás, que uma Bíblia aberta na sua casa vai te santificar, que uma Bíblia aberta na sua casa vai trazer ganho, vai trazer salvação para você. Isso é mito, isso é crendice, isso não existe. A única coisa que pode expulsar Satanás é se você estudar a Bíblia e se você viver o que tem no conteúdo dela, se você amar a Deus, se você amar o próximo, se você entender o que tem aqui dentro e abandonar os seus pecados, se você se arrepender. Só dessa forma que você vai ter ganho para com Deus, que você vai ser salvo. Então, os homens, eles só são salvos se eles entenderem que salvação só em Jesus Cristo. Se eles têm que se entregar, eles têm que se arrepender, eles têm que gastar tempo lendo a Bíblia. 66 livros da Bíblia. Quantos livros nós lemos por dia? 66 livros. Quantas vezes nós já lemos a Bíblia? 66 livros. Quanto tempo nós gastamos com essa Bíblia? Ah, não, mas eu deixo minha Bíblia sempre aberta no Salmo 91. Lá em casa, Satanás não entra na minha casa, é uma benção. Não existe isso. Eu deixo minha Bíblia aberta no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar comigo, porque minha Bíblia está aberta. Todas as vezes que acontece alguma coisa, eu lembro da minha Bíblia aberta lá em casa. Não adianta. É o que Deus falou, meu povo se perde por falta de conhecimento. Se você não tem o conhecimento, se você não abre a sua Bíblia para ler, se você não gasta tempo na sua Bíblia, você não tem conhecimento nenhum. Você é facilmente enganado, você não abandona os seus pecados, você não se arrepende porque você não lê a palavra de Deus, você não gasta tempo com ela. Nós precisamos gastar tempo com a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. Se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, né? Como o pastor Paulo disse. Se você quiser ouvir em voz alta a voz de Deus, leia em voz alta a Bíblia, porque você vai ouvir a voz de Deus em voz alta. Então nós precisamos gastar tempo com a Bíblia, porque ela é tudo que nós temos. E nós não devemos confiar nos nossos títulos de cristão para ser salvo. Não, eu sou cristão, sou salvo. Não, Cristo morreu por mim, eu sou salvo. Isso não existe. Não, eu tenho tantos santos para interceder por mim, eu sou salvo. Não. Maria vai interceder por mim, também não existe. Não existe isso, sabe? Você é salvo se você crê, se você abandonar os seus pecados, se você largar o álcool, a bebida, o cigarro, se você largar as festas, se você amar a Deus sobre todas as coisas, se você buscar a Deus sobre todas as coisas, se você deixar de ser avarento, ganancioso e contencioso, soberbo, iracundo, mau, perverso. Se você passar a amar, aí que você vai ser salvo. Não deixamos que o farisaísmo tome conta de nós, que nós não deixamos que essa palavra de farisaica, que esse fariseu que nós temos aqui dentro, né? Porque todo homem tem um fariseu dentro dele. Você tem um fariseu dentro de você, aquele homem que é soberbo, aquele homem que acha que a sua própria força vai levar ao céu, aquele homem que acha que a sabedoria vem dele mesmo e não de Deus, aquele homem que se gloria que é melhor do que os outros, que é melhor do que os pecadores. Não deixe que o fariseu saia. Suprime esse fariseu aí, torne um cristão verdadeiro, ame a Deus, busque a Deus, se doe por ele, se gaste por ele. Busque a Deus. Não deixe que o nome de Deus seja blasfemado no mundo por sua causa. Não deixe que o nome de Deus seja blasfemado, seja profanado por sua causa. Vamos dar sua causa, vamos dar um bom testemunho, vamos amar o próximo, vamos amar a Deus, vamos nos doar, sabe? Porque o tempo está curto, o fim está próximo. E o que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo nada, gente. A verdade é essa, que quanto mais nós olhamos para as pessoas, menos elas querem a Deus. Você sai na rua, você olha homens e mais homens que ninguém nem passa pela cabeça dele Deus. Todo mundo tem uma Bíblia aberta em casa, todo mundo é cristão, mas ninguém abre a Bíblia, ninguém ora, ninguém conhece a Deus, ninguém busca a Deus. Você vê um povo que não quer Deus, um povo que quer Deus só para satisfazer os seus desejos. Se as pessoas pudessem trocar Deus por um Papai Noel, elas trocavam, porque elas estão comparando Deus com o Papai Noel. O Deus que me dá, é o Deus que me abençoa, o Deus que tem a obrigação de me dar. Deus não é isso.
Deus não é isso. Se você quiser alguma coisa de Deus, você tem que gastar tempo com Ele. Você tem que buscar Ele. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar de todo o coração, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é a boa notícia. A boa notícia é essa, que Cristo morreu, ressuscitou e deu uma ordem em todos os lugares do mundo que todas as pessoas se arrependam. E todos aqueles que se arrepender e invocar o seu nome será salvo. Nós temos uma salvação, nós temos uma libertação, nós temos esperança, nós temos promessas de ir para o reino do céu. Só que nós só conseguiríamos chegar ao reino do céu, você, eu, nós só conseguiríamos chegar ao reino do céu se nós nos arrependermos. Arrependimento é a palavra-chave para o reino do céu. É o que Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? É deixar o velho homem. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Era ambicioso, deu a vida inteira para correr atrás de dinheiro, para trabalhar para conseguir dinheiro. Não trabalha, não corre mais, não é mais ganancioso. Era avarento, amava o dinheiro acima de todas as coisas. Não ama mais, ama a Deus, busca a Deus. Não ia na igreja. Eu vou na igreja. Não queria saber de orar, não queria saber de jejuar, nunca abriu a Bíblia para ler. Agora nós vamos abrir a Bíblia para ler, porque nós amamos a Deus, porque nós queremos buscar a Deus. Amém, gente? Então vamos fazer de tudo para manter o fariseu, manter o velho homem morto dentro de nós e que ele não nos faça mal nenhum. Dar um mau testemunho, gente, é blasfemar do nome de Deus. Dar um mau testemunho é blasfemar do nome de Deus. Viver uma vida que não é de acordo com a palavra de Deus é blasfemar o nome de Deus. Crente não fica em boteco, não fica em cervejaria, não fica em esquina, né? Não fica em prostíbulo, não fica em motéis se adulterando, não fica fornicando sexo só dentro do casamento. Crente de verdade não faz isso, porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos profanando e blasfemando o nome de Deus. Amém? Vamos orar, gente? Curve a cabeça, feche os olhos. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez para te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Louvado seja o seu nome, Deus. Louvado seja o seu nome de geração a geração. Que todas as pessoas possam louvar o seu nome de geração em geração. Ó Deus, o Senhor nos disse que um dia vai chegar o dia, Senhor, em que todos os joelhos vão se dobrar diante de Ti. Nós somos cristãos, Senhor, nos dobramos, nós joelhamos perante Ti. Todos os joelhos, Senhor, dos salvos e dos não salvos. Por favor, Senhor, coloca no coração de todos os irmãos que eles se curvem agora perante o Senhor, porque se eles não se curvar, um dia eles vão se curvar e vão se curvar sem querer e não vai ter mais escolha. Se eles vão se curvar apenas para serem lançados no fogo do inferno. Por favor, Senhor, quebranta o coração de todos os irmãos que forem ouvir essa mensagem, de todos os irmãos que ouvirem essa palavra, que eles possam se converter, que eles possam aceitar a sua palavra, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de todos nós. Quebranta os nossos corações, Senhor. Quebranta o nosso coração e nos leva em segurança. Tira toda a ansiedade, todo o mal, toda a ganância, toda a avareza da nossa vida e nos conduz a Ti, Senhor. O Senhor é tudo que temos. Tudo que nós temos no céu e na terra é o Senhor. O Senhor é toda a nossa herança. Ó Deus, o que nós vamos fazer se nós perdermos o céu? Se nós perdermos a Cristo? Nós só temos o céu. Nossa vida na terra é tão curta, Deus. Salva-nos. Salva-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.